queridos companheiros. Que Jesus, nosso mestre e guia, e suas lições de amor possam trazer a todos nós orientação, consolo e alívio de tantas preocupações e sofrimentos. O tema de hoje intitula-se Isolamento Social na Infância. A expositora é a Lúcia Moisés. Ela é tarefeira do GAM, Grupo de Apoio ao Menor, e educadora. Ela atuou durante muitos anos como docente na Universidade Federal Fluminense, no curso de Pedagogia, e também no programa de mestrado e doutorado em Educação. Ela também é palestrante espírita e escritora. Mas antes de passar a palavra para a Lúcia, vamos fazer a leitura da página e a prece inicial. A página de hoje intitula-se Educação. É do livro Espírito da Verdade, capítulo 8, item 4. O amor é a base do ensino. Professor e aluno, cooperação mútua. Autoaprimoramento será sempre espontâneo. Disciplina excessiva, caminho de violência. A curiosidade construtiva ajuda o aprendizado. Indagação ansiosa, dúvida enfermiça. Egoísmo na alma gera temor e insegurança. Evangelho no coração, coragem na consciência. Cada criatura é um mundo particular de trabalho e experiência. Não existe vocação compulsória. Toda aula deve nascer do sentimento. Automatismo na instrução, gelo na ideia. A educação real não recompensa nem castiga. A lição inicial do instrutor envolve em si mesmo a responsabilidade pessoal do aprendiz. Os desvios da infância e da juventude refletem os desvios da madureza. Aproveitamento do estudante, eficiência do mestre. Maternidade e paternidade são magistérios sublimes. Lar, primeira escola. Pais, primeiros professores. Primeiro dia de vida, primeira aula do filho. Pais e educadores. Se o lar deve entrosar-se com a escola, o culto do Evangelho em casa deve unir-se à matéria lecionada em classe, na iluminação da mente em trânsito para as esferas superiores da vida. André Luiz. Vamos orar. Que nesse momento possamos rogar a Jesus e ao nosso Pai de infinita bondade e misericórdia o seu amparo. Que o seu bálsamo de luz recaia sobre cada um de nós, em nossos lares, em nossas vidas, mostrando o caminho a seguir, sabendo, Senhor, que em Ti confiamos, porque nos ampara a todo momento. Não estamos só, e Deus está no controle de tudo. Que possamos ter esta confiança, firmes em nosso coração. E nos momentos de dor, que lembremos de Tuas lições, de Teus ensinamentos, do Teu amor incondicional por todos nós. Que Deus esteja conosco e que Jesus nos traga a paz e o equilíbrio de que tanto necessitamos. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, queridos companheiros dessa casa abençoada, aqui estamos para uma conversa sobre esse momento que estamos vivendo. É um momento novo, é uma situação nova, que já vai se alongando, e nossa conversa vai ser sobre o que acontece na família. Muitas pessoas estão nos procurando, fazendo relatos de que já não aguentam mais as crianças, que as crianças estão no limite. Muitos pais estão dizendo mesmo que preferiam que estivessem na escola, que não entendem por que a escola está parada. Enfim, são situações novas que trazem realmente uma perplexidade, uma dificuldade para todos nós.
e pensando muito na questão da família, pensando em como é que nós podemos, como educadores, como espíritas, tentar olhar para essa nova situação. O que nós poderíamos dizer é que, em primeiro lugar, nada disso que nos ocorre deixa de ter uma razão de ser. E que possivelmente todos nós que aqui estamos reencarnados no dia de hoje, vivendo essa situação de uma pandemia, de uma situação que abrange todo mundo, são todos os países, praticamente todos os locais do mundo, da Terra, sendo atingidos por essa pandemia, isso era algo que estava programado. Possivelmente nós, quando reencarnamos, sabíamos que no ano de 2020 teríamos que enfrentar essa prova coletiva que está ceifando vidas, está enlutando famílias inteiras, trazendo pânico, trazendo medo a tanta gente. São tantos os casos e nós vamos tendo que conviver diariamente com notícias que nos chegam de pessoas que estão perdendo seus entes queridos. E é uma situação realmente muito nova. E nessa situação nova, nós vemos o envolvimento das crianças e dos jovens. E é um pouco mais sobre esse foco que nós gostaríamos de falar. O que está acontecendo com as nossas crianças? O que tem significado para elas esse longo isolamento? Embora nós hoje estejamos falando ainda no finalzinho de abril e sabemos que essa nossa abordagem será apresentada daqui a um mês, mas de qualquer forma, já é um longo isolamento. É possível que mais adiante elas já estejam livres, mas é um longo isolamento. Esses espíritos foram notificados de que passariam por isso. Então, por pior que seja, que possa parecer, nós sabemos que tudo isso que estamos vivendo está na programação, faz parte do progresso do nosso planeta. Então, que nós, adultos que aqui estamos, possamos, de alguma forma, ajudar os jovens, ajudar essas crianças que não têm muita compreensão do que está ocorrendo. E é normal que, estando longe da escola, dos amigos, da sua rotina, diante de um quadro que ninguém sabe o que pode estar acontecendo daqui para frente, como estarão as próprias crianças, como estarão seus familiares, os idosos da família, os avós, aquelas pessoas que são consideradas de risco. Então, há uma ansiedade, além de todo um outro contexto que nós já vamos abordar, da questão do prazer, há uma ansiedade. Quando é que isso acaba? Por que será que isso está acontecendo? Aí a gente ouve os comentários os mais estranhos, os mais engraçados, de criança que diz: mas que vírus é esse que o sabão mata? Como é que pode se esfregar sabão, se esfregar um álcool, ele morre? Como é que esse vírus está deixando a gente nessa situação tão complexa? Mas é verdade, nós sabemos que é assim mesmo. E para essa criança que hoje está dentro de casa, talvez continuando a sua escolarização através dos meios eletrônicos, sobretudo para aquelas crianças de classe média, as crianças que não estão em escola pública, que dificilmente vão conseguir fazer esses exercícios, essas aulas em casa. Para essa criança, deve estar sendo realmente muito difícil de entender por que tem que ficar tanto tempo em casa. Então, quando é que isso vai acabar?
está matando? Quem que vai morrer? Será que alguém da nossa família vai morrer? Por que eu tenho que usar máscara? Por que não pode ir à rua? Por que eu não posso abraçar? Então, todas essas situações são situações que levam à angústia, que levam a muito sofrimento, que levam, sobretudo, à ansiedade. E essa ansiedade fica muito própria, muito típica nos adolescentes, que já têm, nesse momento da vida, um problema sério acontecendo. É bom que a gente lembre que pelas neurociências nós conhecemos essa situação. Sabemos que do final da infância para o início até o final da fase da adolescência, ou seja, o período que fica dentro da adolescência, nós perdemos, o ser humano perde de 1/3 a metade dos receptores de dopamina, o neurotransmissor do prazer. Ou seja, vou repetir, perde-se do final da infância, durante todo o período da adolescência até chegar na fase adulta, de 1/3 a metade dos receptores de dopamina. E ela só se libera se tiver esses receptores. Então, com a perda natural dos receptores, o que acontece? A criança fica entediada, o jovem vai ficar entediado. Isso, o que faz sair do tédio são pelo menos 2 coisas: novidade e estímulos muito fortes. Ora, ficar dentro de casa, sem ter novidade e sem ter os estímulos fortes, é mais um componente para aumentar o tédio. Então, essa situação de isolamento, e que muitas crianças estão se queixando de tédio, algumas até, alguns avós, alguns pais estão nos telefonando, estão conversando conosco, com medo de estados depressivos. E é verdade, é possível sim que esse distanciamento daquelas fontes de prazer que são as brincadeiras, os colegas, aquelas situações próprias da infância, do faz de conta, do conversar, de contar novidade, de ouvir a novidade, das atividades dos toques, né? Dos toques pessoais, são as brincadeiras de agarrar, de brincar, dos meninos, de jogar bola, as atividades motoras, tudo isso está sendo carregado para dentro de casa. Então, se a casa dá condição, se a família tem condição, tem espaço, menos mal. E aí a gente vai ver situações muito interessantes de brincadeiras dentro de casa. Nós temos crianças na família e temos acompanhado através de postagens coisas muito curiosas. Há poucos dias, um dos nossos sobrinhos netos inventou um apito enfiando uma caneta Bic numa borracha, e de alguma forma ele conseguiu enfiar também a tampa da borracha e ele soprava e aquilo fazia um apito. E nós ficamos todos, né, os da família que estavam vendo, pai, mãe, avó, e nós que recebemos o vídeo achamos aquilo muito interessante, como é que ele inventou. No dia anterior, eles fizeram um piquenique na sala, e todos os bonecos, os bichinhos, os ursinhos, os gatinhos, todos eles, à volta, junto com os bonecos, e a criança pediu, como nós fazíamos no passado, comidinha, elas também pediram que coisas do piquenique, fizeram piquenique na sala. E assim nós vamos vendo crianças que vão inventando. Nós vimos hoje uma outra que nos botava uma máscara e ia caçar fantasma. Uma criança de 2 anos que corria pela casa toda com aquela raquete de matar mosquito na mão, buscando fantasma, correndo. Eles, peguei. Pegava o fantasma, corria, jogava dentro de uma caixa de roupa, talvez uma caixa de roupa suja, não sei, para lavar. Mas enfim, quando a criança ainda tem essa possibilidade de brincar, mesmo sozinha. Agora vejam, tem muito lugar que a criança está sozinha e o adulto está trabalhando.
muitas vezes está fazendo o seu trabalho em casa, o serviço doméstico aumentou muito, as mães estão muito ocupadas. E aí, se você não tem essa possibilidade de brincar, de criar, de ter espaço, e eu queria falar também daquelas crianças que já vivem em espaços muito pequenos, vivem praticamente confinadas, e crianças muito pobres que vivem em casas onde não há conforto, onde são muitas pessoas em pouco espaço, onde não tem tanto brinquedo. Agora há pouco alguém me dizia que está muito ruim porque as papelarias estão fechadas e não dá para comprar mais material de papelaria. Outros diziam, eles estão cansados do brinquedo, precisávamos comprar brinquedos novos. Vejam, contei 3 exemplos de crianças que estão inventando. Então, nós precisamos também permitir que esse momento do ócio, o momento do que não tem muita atividade programada para fazer, que se crie, que se tenha inventividade, porque é um momento muito bom também para isso. Agora, é natural que a criança mais isolada, essa criança que não tem espaço, essa criança que tem muitos adultos dentro de casa, que não existe tanto recurso, que não tem os eletrônicos, que não tem tanto tablet e celular, e mais computador, e mais isso e mais aquilo para ela ver, essa situação é muito grave para essa criança. Então, quando a gente tiver a nossa criança que está aborrecida, vamos lembrar também dessas outras que passam tanta dificuldade. E uma das coisas que nós sabemos que ajuda a diminuir um pouco a angústia é a informação. Então, até para nós adultos, precisamos da informação. Então, precisamos ler, precisamos saber um pouco mais sobre quais são os nossos cuidados, o que precisamos fazer, como é que eu posso lidar com essa criança, o que eu posso dar, cuidado para não adoecer, não é? E são situações que nós adultos que sabemos, podemos nos tranquilizar. Mas por incrível que pareça, por mais que se queixe de rotina, a rotina é uma das armas que nós temos para diminuir a ansiedade. Porque a ansiedade sempre vai surgir de situações que nós não conseguimos controlar. Então, estamos diante de algo que nos escapa ao controle. Nenhum de nós sabe do que pode acontecer, quais são os danos que essa situação pode nos trazer, por quanto tempo ainda estaremos nessa condição, quando é que teremos um remédio para isso, como é que teremos uma vacina para isso. Tudo isso foge ao nosso controle. A única coisa que nós sabemos é que somos filhos de Deus e que Deus sabe do porquê disso. Então, em primeiro lugar, tudo que nós deveríamos fazer é lembrar as crianças, lembrar aos jovens e a nós próprios que tudo isso faz parte de uma programação para a nossa melhoria. Nós já ouvimos falar tanto em momentos de transição. E é esse o início do momento de transição. Estamos, sim, a nível global. Nunca tivemos isso numa sociedade como está essa nossa. Vocês poderão dizer, não, o mundo já viveu tudo isso lá atrás. Tivemos a peste negra, tantas epidemias, tivemos no início do século, no ano de 1900 do século passado, no ano de 1918, nós tivemos a gripe espanhola, mas não da forma como nós temos hoje, a nível global, com tanta informação, onde nós temos em tempo real informação de tudo que está acontecendo no mundo, e tudo isso nos assusta, causa pânico. Então é diferente, mas faz parte da nossa evolução. Então a primeira coisa para levar para casa, para trazer paz para dentro de casa, e é algo que nós fazemos aqui no nosso lar, é a oração. É o momento de reunir a família, por menor que seja. Se você é sozinho, se não tem criança,
Se reúna com você e com seus amigos espirituais. Se você tem condição de participar de grupos, do seu grupo, da sua casa espírita, é na hora da prece da sua casa espírita. Você pode fazer. Nós podemos marcar aqueles horários que estão sendo convocados, como às 6 horas da tarde, tem o grupo que faz às 3 da tarde, a Casa de Batuíra, da casa que eu pertenço, faz às 3 da tarde, e nós participamos. E como é importante a oração. Essa conexão com o mais alto, porque nos fortalece, nos anima, permite que nós tenhamos contato com os nossos amigos espirituais, que nos pacificam, que dizem para nós que está tudo certo, não há nada de errado, por mais estranho que possa parecer, porque nós somos espíritos e um dia estaremos saindo da Terra. Então, nada que possa nos acontecer está fora dos planejamentos. Então, vamos nos pacificar e, sobretudo, orar pelos que estão sofrendo. Há tanto sofrimento na Terra hoje, tantas pessoas que perderam seus entes queridos, tanta gente que de um dia para o outro foi surpreendido e levado para o plano espiritual. Tanta gente internada, lutando muitos dias. Do ponto de vista econômico, quantos problemas que nós temos. Então vamos orar, vamos trazer as crianças para orar. E uma das coisas que eu digo que dá de suma importância, trabalhar a compaixão. Essa é a hora de nós exercitarmos com a criança os seus sentimentos. Mas para isso, nós precisamos também ter, porque elas vão captar os nossos reflexos, das nossas atitudes, dos nossos exemplos. E é isso que nós precisamos deixar muito claro para as crianças. Evitar esse clima de crítica, evitar esse clima de reclamação, que não leva a nada. Vamos, ao contrário, orar, agradecer a Deus, agradecer o momento presente, trazer otimismo para dentro de casa. Esse é o primeiro passo. E como eu falava da questão da rotina, como é importante fazer rotinas dentro de casa para todos nós, porque com a rotina eu tenho controle. Eu não tenho controle do que está lá fora, mas eu posso ter controle daquelas coisas que eu vou programar. E eu posso programar coisas muito agradáveis. Se as crianças estão sendo, desculpe a expressão, mas massacradas, algumas delas, com uma quantidade absurda de conteúdos escolares, e eu, como educadora, quero me colocar ao lado desse educador, dessa professora, dessa diretora de escola, porque é tudo muito novo. De repente, de um dia para o outro, sem ter feito um curso de educação à distância, sem conhecer essa metodologia, que é uma metodologia muito específica, eles todos tiveram que partir para isso. E eu fico imaginando aquela professora que, além de todas as tarefas de casa, com as suas crianças e tudo mais, ainda tem que ficar se preocupando em fazer algo que é completamente novo para ela, inusitado, que é fazer um vídeo, mandar material. Então vamos ter um pouco mais de tolerância, ensinar isso para as crianças. E realmente, se a quantidade é grande, talvez a gente possa ajudar, não substituindo o professor, talvez até dizendo para a escola como é que isso está acontecendo, qual é a nossa percepção, para ver, talvez, diminuir um pouco, saber que não vai demorar tanto, daqui a pouco a criança está voltando, mas que tem outras aprendizagens importantes para serem feitas. E eu penso que essas outras aprendizagens são tão ricas que vão ficar para a vida inteira. Eu gostaria de contar para vocês um caso que ocorreu com a minha mãe, quando ela tinha exatamente 5 anos de idade. Ela nasceu em 1913, em 1918 teve a espanhola. E na família havia ela,
mais duas irmãs, dois irmãos mais velhos, o pai e a mãe. Ela com 5 anos e havia ainda mais uma criança em casa. Então eram 4, né? Um bebezinho, ela com 5 e mais 2 irmãos mais velhos. E todos ficaram doentes, até o bebezinho. O pai, a mãe, todos ficaram doentes, menos ela. E ela viveu muitos anos. A minha mãe viveu 100 anos. E até muito idosa, ela se lembrava de contar esse caso para nós. E ela dizia, quando teve a espanhola, eu ia na rua, eu é que comprava o quinino para dar para as pessoas acamadas. E ainda dizia, eu me lembro que meu pai usava camisolão. E de fato, naquela época, os homens dormiam, né, se deitavam com uma camisola, um camisolão, como ela dizia. E ela ia de cama em cama, dando remédio. E ia à rua com o dinheiro na mão. Então vejam, ela 90 anos depois, 92 anos, 93 anos depois, ela contava com um sorriso de como se sentiu importante. E nós temos certeza que as crianças que hoje estão vivendo a quarentena nunca mais vão se esquecer, vão ter coisa para contar. E aí nós gostaríamos de entrar na fase boa, na coisa boa, que é a questão de exercer o papel de pai e mãe. Eu acho que Deus está permitindo isso. A família já estava tão distanciada, terceirizando muitas das suas atividades, né? Passando para terceiros, a educação, a criança que levava tanto tempo sem ver o pai, sem ver a mãe, vendo muito pouco, os pais sempre muito ocupados, fazendo mais um curso e trabalhando fora e chegando em casa muitas vezes cuidando dos afazeres, ou então também nas redes sociais, também fazendo as suas atividades individuais muitas vezes. E hoje as crianças estão aí em casa com os pais. E nós vamos ver 2 tipos de família. Aqueles que estão extremamente irritados, gostando, desejando que as crianças voltassem logo para a escola, porque estão percebendo que talvez não tenham dado a melhor educação para os seus filhos, talvez estejam aí com crianças que estão mostrando as suas tendências, estão mostrando um comportamento que de fato não é o melhor, mas também temos aquelas outras famílias que estão aproveitando o tempo para brincar com seus filhos, aquelas famílias que estão inventando jogos, brincadeiras, convivendo, contando caso, falando um pouco da sua história, da história da família, que estão lendo histórias, que estão inventando, que estão fazendo brincadeiras criativas. Temos notícias de meninas que já não tem mais tela para pintar de tanto que já pintou. Tem gente que está aprendendo, que vai para a cozinha, meninas e meninos também, que estão indo para a cozinha ajudar. E aí nós também queremos mostrar como é importante, falávamos da compaixão, da questão de mostrar para a criança que ela está guardada dentro de casa, que ela está bem, mas que tem muita gente sofrendo e que nós podemos sim perceber o quanto somos aquinhoados, como temos nossos bens, como temos nossas famílias, sobretudo aqueles que têm o seu apartamento, a sua casa, com conforto, que têm condição de ter seus espaços, ter seus brinquedos. Vamos mostrar isso para as crianças e deixar que elas percebam que por trás dos números existem dores, existem pessoas. Vamos mostrar, de vez em quando ver o noticiário, a gente não pode se encharcar do noticiário, isso todo mundo sabe, porque isso só nos leva ao desespero, ao pânico. Saber, conhecer, se informar, mas jamais se encharcar, se deixar nutrir dessas coisas tão difíceis de assimilar, mas de vez em quando mostrar para a criança um caso, deixar ver, e nas orações incluir essas pessoas. Então o momento é muito propício para trabalhar a religiosidade da criança. E nós sabemos que, uma vez que se instale, dificilmente vai se perder esse sentimento de religiosidade. E nós não estamos falando aqui nem de práticas religiosas, é esse sentimento de
ligação com a divindade, essa religação que nos faz orar e agradecer todos os dias a Deus. Então são oportunidades preciosas que nós estamos tendo. E nós falávamos então não só da compaixão, mas como também de atos de fraternidade, de atos de boa vontade. Então, como a tarefa de casa está sendo muito pesada, porque, de um modo geral, nós dispensamos as nossas companheiras do lar, aquelas que nos ajudam, aqueles que nos ajudam, e estamos enfrentando uma carga muito maior de serviço. Então, é muito importante que essa criança, que talvez nunca tenha parado para ajudar, ela tenha sim a sua tarefa. Ela venha dividir com a mãe, com o pai, que a essa altura também já deve estar ajudando, fazer um time, fazer uma equipe dentro de casa e que cada um faz um pouco para poder depois desfrutar de horas de lazer. Então nós gostaríamos de deixar assim muito claro que são muito valiosas. Nós também queríamos lembrar de trabalhar a questão da confiança na providência divina. Mais do que nunca, deixar claro para a criança que nós temos Deus que nos criou, que cuida de nós e que Ele vai cuidar de nós em qualquer situação. É outra coisa que nós podemos fazer. E para diminuir um pouco aquele sentimento da solidão, da tristeza, que é fato, que existe, nós podemos sim criar situações hoje, como essa que nós estamos fazendo aqui na Divide. Nós sabemos que já tem muitas famílias que estão criando essas rotinas das conversas das crianças, das conversas entre si. Nós podemos sim baixar programas, plataformas, para que eles possam conversar, para que possam inventar brincadeiras com seus amigos. Isso é natural, isso é justo que se faça. Agora, lembrando que vai depender muito do nosso comportamento como adulto, a forma como as crianças vão conduzir nesse isolamento. E aí eu gostaria de trazer do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, o momento quando ele vai falar sobre a criança que é entregue à nossa guarda, né? Ele vai dizer, por exemplo, que todas essas crianças, eles se acham à mercê dos nossos moldes espirituais, que nós os moldamos com os nossos exemplos, com a nossa palavra. Ele diz, ela precisa de instrução, e olha só como é atual. Ele vai dizer aqui, quando aborda no capítulo 13 sobre filhos, ele vai falar da instrução. E diz, mas entre a palavra escrita e a palavra falada e o exemplo, há uma distância muito grande, porque o exemplo e a palavra falada têm o magnetismo que induz a criança a aceitar e a se moldar. E ele vai então nos falar, eu vou pedir licença para ler, ele diz, é assim que toda criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo a arrecadar-nos as imagens da experiência diária, competindo-nos, pois, o dever de traçar-lhes noções de justiça e trabalho. Justiça e trabalho. Como eu acabei de falar, não é justo que a carga de trabalho fique sobre um ou dois. Então, o trabalho é necessário e a distribuição desse trabalho para que todos possam, dentro das suas possibilidades, nós sabemos que a criança é limitada, então não vamos dar uma carga absurda, mas algumas coisas dentro daquilo que ela pode fazer, claro que pode, e inclusive ela tem a oportunidade dela se exercitar para os papéis futuros, porque na brincadeira
ela vai se exercitando. Então ele diz, é nosso dever de traçar as noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem, habituando-a desde cedo à disciplina e ao exercício do bem, com a força das nossas demonstrações. Vou repetir. Fazer tudo isso, a honestidade, habituando a justiça, o trabalho, a fraternidade, a ordem, a disciplina e ao exercício do bem, com a força das nossas demonstrações. Então é a hora de nós mostrarmos para essa criança as nossas ações no bem. O que nós estamos fazendo em prol daqueles que sofrem? Como que eu estou me comportando para amenizar um pouco, minimizar um pouco a dor daquele que não tem? Quais são as medidas que ela está me vendo tomar dentro de casa? O que eu estou fazendo em prol do próximo? Isso é muito importante. Emmanuel vai nos falar exatamente do momento atual, num livro que já tem para mais de 50 anos. Então ele vai nos dizer, tudo isso com a força das nossas demonstrações, sem, contudo, furtar-lhes o clima de otimismo e de esperança. Acolhendo-a com amor, cabe-nos recordar que o coração da criança é urna preciosa a incorporar-nos os reflexos. Troféu. Esta urna é um troféu que nos retratará no grande futuro, no qual passaremos todos igualmente a viver na função de herdeiros das nossas próprias obras. Eis aí, meus queridos, a palavra de Emmanuel, em Pensamento e Vida, que parece que nos escreve para os dias de hoje, para essa criança. Otimismo e esperança é a mensagem final. Mas, aproveitando o ensejo para trabalhar nela a fraternidade, a disciplina, a ordem. São palavras que hoje parecem até duras, fora de contexto, mas não são. Porque elas vão levar pela vida fora os nossos reflexos. E vai depender de nós, da forma como nós estivermos enfrentando este isolamento, ou já tivermos enfrentado este isolamento, as lições que elas vão levar pela vida fora. E assim nós queremos terminar a nossa fala agradecendo ao convite, agradecendo a oportunidade dessa reflexão e agradecendo a Deus, nosso Pai de bondade, de justiça, de amor, que permitiu que nós estivéssemos reencarnados nessa hora, que, afinal, já estamos começando a perceber como uma hora de profunda mudança. Haja vista a quantidade de exemplos de solidariedade que diuturnamente estamos vendo surgir em todos os locais do planeta. E nós, como nos disse no dia de ontem, numa mensagem psicofônica, através do nosso querido médium Hélio Ribeiro, numa reunião que fazemos online, uma reunião mediúnica da nossa casa, o nosso mentor na casa de Batuíra, e que ele nos diz que da mesma forma que Paulo de Tarso foi para o deserto e de lá, depois de tanto isolamento, saiu transformado, que esse nosso isolamento, assim como a borboleta que vai nascer do momento de isolamento e acrisolamento da pupa da crisálida, ela vai renascer, ela vai surgir como borboleta, se transformando, que esse momento também seja da nossa transformação. E é isso que nós desejamos para todos. Com muita paz nos nossos corações. Que Deus nos abençoe a todos. Vamos fechar os nossos olhos e voltarmos a 2020 anos atrás
Imaginemos naquele final de tarde, Jesus caminhando à margem do lago de Genezaré, indo em direção ao monte. Inicia a subida ao monte e nós seguimos o Mestre. Ali iniciava a nossa caminhada. Jesus continua a subir, senta sobre uma rocha, demonstrando serenidade, equilíbrio, e fala para cada um de nós: Pai nosso, Pai de todos nós, Pai de justiça, misericórdia, bondade de amor, te rogamos, cuida do nosso planeta, que está em processo de transformação. Querido Mestre, irmão mais velho, nosso amigo, ó Cristo, estamos prontos agora para aceitarmos ao seu convite das bem-aventuranças. Já reconhecemos que choramos, sofremos e sentimos dor, e te pedimos força, ó Mestre, para caminharmos junto a ti e nos tornarmos homens prudentes, como o Senhor nos disse no final do Sermão do Monte, que todo aquele que ouve e as praticam as minhas palavras são considerados homens prudentes, porque construíram a sua casa sobre a rocha, e quando chegarem as chuvas, os ventos e as tempestades, a nossa casa íntima, não irá desmoronar, porque em ti estamos fortalecidos. Pois todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Pedi e obtereis, procure e encontrará, batei a porta e ela vos abrirá. Porque reconhecemos em ti o nosso Mestre, o nosso Pastor, e estamos convencidos de que não ficará nenhuma ovelha perdida, porque o Senhor é o nosso Pastor e nada nos faltará. Que tenhamos a vontade, nesse momento, de estarmos unidos em pensamento, convencidos de que estamos todos juntos de ti, em uníssono, pedindo por essa casa planetária, a Terra, a nossa escola, o nosso hospital de almas. E o Senhor nos disse que quando estivesse 2 ou mais reunidos em seu nome, que o Senhor, o nosso Mestre, se faria presente. E nós te sentimos agora, ó Mestre, tocando em nossa alma. E pedimos com o nosso melhor sentimento de amor. Cuida dos profissionais que agora se fazem necessários para a manutenção de vidas, o que estão em hospitais, na segurança, na assistência básica para a nossa manutenção, querido Mestre. Estamos envolvendo a todos que se encontram em abrigos, asilos, orfanatos, hospitais, manicômios, presídios, nas ruas. Que as nossas vibrações de amor, paz, de bem-aventuranças possa penetrar em cada alma, assim como sentimos penetrar nesse momento em cada um de nós. Ó Mestre, estamos prontos para sermos um instrumento da vossa paz, prontos para perdoar, estarmos juntos, trabalhar a nossa fé, conhecer sobre as verdades celestes, prontos para levar esperança, vivenciando nesse momento a alegria, a leveza, o amor, com a certeza de que tudo passa, estando fortalecidos para fazermos a parte que nos cabe, compreendendo que o seu convite das bem-aventuranças é uma promessa. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Porque neste momento atual de pandemia que assola o mundo, que a nossa fome e sede de justiça seja por pensar na coletividade, ficando nesse momento dentro fisicamente do nosso lar e fechado no fundo de nós mesmos, no nosso quarto íntimo, e orar
orar pela paz, pela saúde, pela misericórdia, porque bem-aventurados os misericordiosos, porque terão a misericórdia. Continuando envoltos nessa união com o nosso Mestre, te rogamos, médico de nossas almas, que o Senhor se faça presente em cada lar, fluidificando a água, colocando os elementos necessários para melhor vivermos nesse momento em que precisamos nos fortalecer. E fortalecidos agora estamos, ó Mestre, e assim podemos dizer: muito obrigada ao Pai do céu pela sua bondade infinita. Obrigada ao nosso irmão mais velho, o Cristo, aos nossos benfeitores espirituais, anjo da guarda. Muita paz, esperança, serenidade e amor para todos.